Shalom, queridos! Tudo bem com vocês? Ontem eu não dei as caras. Ontem foi um dia atípico para mim, né? Minha mãe veio passar o dia aqui em casa comigo e aí ficou um pouco assim difícil assim de eu gravar vídeo, porque eu tenho que dar atenção para ela, fazer um almoço um pouquinho mais gostoso. Mas o Senhor Jesus não me deixava, não. Ele ficava falando comigo, ministrando no meu coração. Vai lá e escreve. Eu ficava escrevendo, fazendo as coisas em casa, escrevendo, né? E até de noite, né? O Senhor disse para mim, na hora que terminou tudo, bem de noite, que daí o Senhor permitiu que desse um testemunho, meu coração se encheu de temor. E aí eu falei, Senhor, tô sentindo de dar um testemunho, né? Será que é do Senhor, né? Eu orei porque eu tenho muito medo de falar as coisas que não era do Senhor, né? Inclusive das meninas, eu não queria falar de jeito nenhum. Lutando e falando, não, isso é do diabo, e orando, orando, até que o Senhor falou, não temas, eu estou nesse negócio. E aí eu tive que falar, né? Quando ele veio com autoridade me dando paz, tirando a angústia, né? E aí eu tive que falar. Então minha vida é assim, queridos. Eu temo muito em falar as coisas para vocês. Muito temor. Demais da conta. Que me causa até sofrimento, né? E eu falo, eu sofro demais, Senhor. Às vezes eu como bastante, né? Porque eu sou meio gordinha, eu gosto de comer. Eu emagreço por causa do sofrimento, né? Eu falo, Senhor, eu vivo em angústia, né? Em sofrimento. Aí o Senhor falou assim, não temas. Daniel também era assim. Né? Não assim gordinho, mas ele sofria por causa das visões. Ele tinha sofrimento, né? E aí o Senhor me deu aquele testemunho, falou que era para mim compartilhar aquela hora da noite, né? E eu compartilhei com vocês e logo em seguida o Senhor confirmou aquela irmã que o netinho entra fazendo maior bagunça. E ela, irmãos, né, arrumando o cabelinho dela, com o passarinho, né? Falou, me perdoa, meu neto, né? E ela dizendo, não é lugar de você estar aqui. O Senhor ministrava, tá vendo? É lugar da criança estar. Deixa as crianças, tá? Onde vocês estão pregando e ministrando. Não tire, né? Não tire para que eles vejam, eles cresçam nesse ambiente, né? Para que amanhã não seja um ambiente estranho para eles. Do mesmo modo, o Senhor falando no meu coração que muitos que não são ainda virão estar no nosso meio. E eles vêm como está. É o Senhor que vai limpar. E que a gente não pode apartar os novos. Foi quando o Senhor ministrou aquele testemunho também no meu coração, né? Porque quando chegou gente nova na igreja, eu era jovem, vai estragar tudo. Nunca estraga, né? Com o tempo, eles se afeiçoam à palavra, à santidade, né? É nós que temos que estar inteiros para que eles vejam, né? Seja o modelo deles, para que eles olhem e falem, um dia eu vou ser assim. Amém? Como nós somos. E é isso que a palavra fala, quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos o espelho. Amanhã ele será o que nós somos hoje. Amém? Muitos, né? Vão ser. Então vamos para o livro de Daniel? Vamos para o capítulo 8? Então vamos lá. Como Deus é misericordioso, né? Nem queria falar nada ontem, falei assim, eu não vou falar nada. Ele falou, mas eu falo, porque eu sou Deus e cuido das minhas ovelhas. E aí o Senhor mandava eu ficar postando as coisas para vocês, né? Quão grande é esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai. Daniel 8. A visão de um carneiro e de um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, pois daquela que me apareceu no princípio. Então, depois passou muitos anos. Aí Deus voltou da visão para ele de novo. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi. E eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Então o Senhor começa a dar algumas visões para Daniel. O que Daniel viu? Daniel viu os dois primeiros pastores que se levantou. Porque como começou a Babilônia? A Babilônia não começou assim, ó, tibum, todos estão juntos, vamos lá. Eles sempre foram pastores
e satanistas. Num determinado momento, o Senhor faz a colheita. Ei, você, vem cá, você vai ser o primeiro rei da Grécia. Vai ser o rei da Média. Ei, você vai ser o rei da Pérsia. Então, o que acontece? As pessoas iam pecando, eles eram pastores, eram da maçonaria dos Illuminati e foram elegidos pelo Senhor por desobediência, tá? Então, aí tinha 2 pastores, já vai contando os números aí, tá? 2 pastores, mas uma era mais alta do que a outra. A mais alta subiu por último. O que aconteceu? O primeiro pastor que surgiu na Quarta Babilônia, quando a Quarta Babilônia começou, ele era uma pessoa má, de bondade, 0. Mas ele atrapalhou muito a minha vida, né? E foi muito difícil quando ele se levantou, né? E quando ele veio contra a minha vida. Mas o que veio depois dele era muito pior. Fez coisas tenebrosas na minha vida. E aí vai ter muitos cristãos que há mais de 20 anos atrás, que vai falar na minha vida também. Aconteceu coisas inacreditáveis na minha família, né? Eu orava muito para Deus me mostrar quem eram as pessoas que eles se levantaram, porque não foi só eu, né? Foram várias pessoas. E eu ficava orando, pedindo, e Deus não queria mostrar. Ele falou, filho, eu não posso mostrar. Sabe por quê? Porque eles vão ficar no pé dessas pessoas. E eu não quero, eu quero protegê-las. Basta o que os 2 primeiros já fizeram com elas. E eu era muito triste, né? Porque a minha vida é assim, todo mundo saiu da vista, mas eu fiquei. Nunca saí da vista deles, né? Por causa do ministério, né? E um dia, Deus permitiu, encheu meu coração para visitar uma igreja. E eu fui visitar e veio uma pregadora de fora. E essa pregadora contou, falou, gente, eu não gosto de dar esse testemunho da minha mãe já morreu, ela falou. Né? A minha mãe já morreu. Mas ele é um testemunho meio irreal, sabe? Mas é verdade. E ela conta a história, sabe, da mãe dela. E quando ela contava, eu chorava, porque Deus falava aí, ó. Esse eu permiti que você soubesse, porque a mãe dela já morreu. A mãe dela não aguentou a tribulação. Não aguentou. E ela pediu para morrer. Pediu a Deus, orou, fez campanha, pediu, porque ela não saía debaixo do olho desses 2 carneiros, né? Só que a filha não sabe disso. Eu estava lá sentada assistindo, mas não fui lá falar com ela. Eu sei o que aconteceu com a tua mãe, né? Porque Deus falava comigo enquanto ela dava o testemunho da mãe dela. E aí Deus permitiu, né? Então ela foi em santidade, ela morreu em santidade. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que alguns de vocês eu vou entregar para que seja coluna no meu templo, aqui no céu, né? Então a mãe dela foi uma das pessoas que não aguentou a perseguição por esses 2 primeiros pastores, tá? E no 4, vi que o carneiro dava marradas para o ocidente. São os países do ocidente. Mas ele está lutando contra os presidentes? Não. Esses pastores, os carneiros, né? Esse aqui, os 2 primeiros chifres, que são 2 pastores, eles só davam marradas na igreja. Só perseguia a igreja santa de Deus. Então eles davam marrada para o ocidente. Os países do ocidente, mas não é os presidentes, nem a população. Eram os evangélicos, para diminuí-los, como eles estavam fazendo na minha vida. Aí eles deram lá para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Né? O restante de todo mundo, que houvesse cristãos que fosse de verdade. Aqueles pronto, que Deus apronta eles, apruma eles para o ministério. E esse sol do meio-dia, porque o sol do meio-dia são só pessoas que têm uma chia. Então os judeus ainda não é sol do meio-dia, porque está faltando. Então, os judeus achavam que era eles, mas não é. É os cristãos, aqueles que já têm uma chia, tá? E aqueles que são aptos para o ministério, para trabalhar para o Senhor, tá? E nenhum animal podiam estar diante deles. A luminosidade aqui tá ruim, né?
Nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos, e fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Então não houvesse algum outro pastor que fosse satanista também, que pudesse proteger ou a sua ovelha ou a si próprio deles, porque eles tinham um poder maior do que todo mundo. E estando eu considerando no verso 5, eis que um bode vinha do ocidente. Ele não estava dando uma rada lá para os evangélicos do ocidente? Aí veio um bode de lá, ou seja, veio pastores, que é da maçonaria dos Illuminati. São 10, não é? Que a gente já estudou? Então. Aí um pastor lá do ocidente, falei, epa, alguém tá fazendo macumba aqui contra mim. Quem é? Aí vai atrás e encontra. Vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Quando o Senhor fala que ele veio do ocidente sem tocar no chão, ou seja, é poder das trevas, é um fazendo macumba para o outro, sem visitar a nação, sem ir lá, sem guerra natural, entendeu? Agora a gente está vendo aqui os 3 primeiros anos e meio. Que as pessoas estão achando que agora é 3 primeiros anos e meio. Não, os 3 primeiros anos e meio foi guerra entre os 10 e a Igreja Católica. Nessa hora aqui, eles já estavam destruindo a Igreja Católica, tá? Quando o primeiro rei da Grécia veio, o Papa VI já estava doente porque eles estavam fazendo macumba contra ele e tirando ele do poder com morte, querendo que ele morresse. Só que Deus tem o tempo das pessoas, né? Tem pessoas que eles fazem macumba, morrem na hora, e tem pessoas que não. E aí o Papa ficou tão doente que ele não aguentou e colocou outro no poder. Entendeu? Então, os 3 primeiros anos foi guerra entre Igreja Católica e Igreja Evangélica, só que a Igreja Católica era fraquinha demais quando surgiu as 10 pontas. Não tinha, tipo assim, é macumbeiro sem poder, sabe? E era isso que estava acontecendo. E a gente, evangélico, prontos para trabalhar para o Senhor, sofrendo demais. Tá? Sofrendo muito, acontecendo coisas terríveis na vida da gente que a gente nem sabia o que estava acontecendo. E esses foram os 3 primeiros anos e meio. Essa foi a única luta que teve. Não teve outra luta depois dessa. Então, a gente tá vendo como que foi, né? Então, vamos contar o bode? Aí vamos contar, porque ali a gente já viu que era 2 chifres, né? Então, vamos pro 5. E estando eu considerando, eis que vinha um bode do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notáveis entre os olhos. Então, aqui a gente tem 3 com aqueles 2 5. Só que ali na frente a gente vai ver que o bode também é contado. Então, a gente tem a ponta, os 2 olhos e o bode. Então, são 4 com 2, então já são 6 dos 10 pastores. Tá? E dirigiu-se ao carneiro, que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o impeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se com ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. O lançou por terra e os pisou. E não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Aí você falou, Tânia, não era o Netanyahu que matou a pontinha, que matou os 3 primeiros reis? Aqui começa a morrer primeiro os 2 primeiros. É o seguinte, quando esses 2 vieram, por que eles perseguiam o sol do meio-dia? Porque eles eram satanistas. E o diabo mentiu para eles. Falou assim para eles assim, ó, vocês nunca podem me deixar. Por quê? Porque depois foi eu que ensinei a palavra para eles e eles ficaram assim, atônitos e muito frustrados, porque antes deles morrer, eles descobriram a verdade. E o diabo mentiu, falou, nunca me deixem. Por quê? Porque através do poder que eu dou para vocês vão ser as 2 testemunhas de Jesus Cristo. Porque eles eram pastores. Eles acreditaram e ficaram. Mas se esqueceram da verdade.
O que é que diz as Escrituras da verdade no Novo Testamento para nós? Que Jesus fala assim: em meu nome, vocês vão dar ordem e o monte vai sair do lugar. Se é para a gente ter poder de Jesus, a gente não precisa ter de Satanás. Porque em nome de Jesus, os demônios nos obedecerão, as enfermidades nos obedecerão, os ventos nos obedecerão, tudo vai nos obedecer, sem precisar ter Satanás. Então o que eles fizeram? O diabo enganou eles. Eles começaram a sentir ciúme das pessoas que eram verdadeiras e começou a fazer apostasia e destruir a vida dessas pessoas para elas diminuírem porque eles estavam se sentindo pecadores. Esses foram os 3 primeiros anos e meio. E aí, eu sabia que era uma das 2 testemunhas desde que eu nasci. Antes de eu nascer, na barriga da minha mãe, já tinha profecia que eu seria. Né? Minha avó já sabia há muito tempo. A história da minha avó sabe desde jovem. Olha, alguém da tua descendência que vai ser as 2 testemunhas. Eu já tinha falado com a minha avó, só que ela não sabia quem era da família. E eu fui a última a nascer da família. E minha avó esperando, a profecia esperando, até quando minha mãe engravidou, Deus falou com ela. Minha mãe estava grávida de 1 mês. Aí Deus chegou nela e falou assim: Joana, a criança que está no ventre da Maria, que minha mãe chama Maria, né? A criança que está no ventre da Maria é uma das 2 testemunhas. Vai lá e avisa tua nora. Foi quando a minha avó correu e falou assim: Maria! Igualzinho, gente. Minha mãe conta a história. Né? Muito bonita. Ninguém pode tocar nessa criança. Ela é ungida para todas as nações, né? Então eu já sabia, eu fui criada nesse ambiente que eu tinha que ser perfeita, que eu não podia errar e tudo mais, sabe? Então eu já sabia. Então quando eles lidaram comigo, eu era um pouquinho mais, assim, não digo forte, eu caí também, como todo mundo. Mas eu prevalecia, não tinha como. E o diferencial da minha vida é que as escrituras começou a ser reveladas a mim. Né? Então, por exemplo, eu leio e o Senhor fala o que está escrito, que é a promessa. Quem é as 2 testemunhas? Aquela que vai conhecer a palavra, que vai ler e vai entender. Esse é o segredo de Deus. E eu tinha isso. E quando eles se deram por si, eles sofreram, mas já estavam debaixo do juízo de Deus. Então, os 3 primeiros anos e meio foi assim. Eles se sentindo inferior, porque tinha gente santa e eles não. Ao mesmo tempo, eles estavam sendo enganados por diabo no satanismo, que eles eram as 2 testemunhas, então eles destruíram o sol do meio-dia, como está escrito na palavra. E outras pessoas mais. Entendeu? E aí, o que acontece? Ele atiçou lá o Ocidente. Aí veio os pastor macumbeiro, né? E também ele já tinha atiçado o Israel. E quem estava no poder era o Netanyahu. Eles já estavam já armando o lugar para eles ficarem. Eu vou para Israel porque eu sou 2 testemunhas. Os 2. Entendeu? Então já estava todo mundo. Então estava as 10 pontas, o carneiro, as 10 pontas e mais a pontinha. E aí quando estava toda a equipe, os 11, aí os outros, juntos com a pontinha, como diz as escrituras, fez a feitiçaria para matar esses 2 primeiros pastores. Tá? E detalhe, quando eu ensinei para eles, só existia eles, não existiam os outros. Então eles sabiam que eles não eram as 2 testemunhas. Sabia que era eu, mas não sabia quem era o outro também. E o que eles fizeram? Eles esconderam, sabe? E ficou fazendo macumba para os outros, sabe? Assim, só para perturbar mesmo. Tipo assim, agora eu sei quem eu sou, né? Então eles ficaram fazendo macumba. E os outros não sabiam. Olha, gente, só deu rolo nisso. Isso foi um problema. Só foi um problema que eu não gosto nem de lembrar. Mas, enfim, por isso que o Netanyahu estava ali para matar os 3 primeiros reis. Aqui morreu os 2 primeiros, que são os carneiros. Versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira. Mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiu no seu lugar 4 notáveis para os 4 ventos do céu. Então, o que aconteceu?
tinha o bode, né? E aí, depois disso, o poder maior passou a ser o primeiro rei da Grécia, que é o rei do Ocidente, um pastor do Ocidente. E aí ele já veio com a sua equipe de pastores satanistas para guerrear um com o outro. Tá vendo? Foi guerra um com o outro. Esse foi os 3 anos e meio. Guerreando contra a Igreja Católica e guerreando contra os pastores. Todo mundo fala, os 3 anos e meio vai passar e vai ter paz. Não. A história de 3 anos e meio é uma briga só com a Igreja Católica, como está escrito em Apocalipse 17, e em Daniel está especificando a Igreja Evangélica. É só assim. Por quê? Porque quando os carneiros descobriu que eles não eram e o diabo tinha enganado eles, quando eles viam outros pastores satanistas, eles iam lá e faziam macumba para matar mesmo. Por quê? Nós já estamos mortos. E esses aí não é testemunha nada de Jesus. Foi um furdunço, queridos. Foi um furdunço. Quando surgem esses 4 notáveis para os 4 ventos do céu, né? Significa que quando eles morrem, outras pessoas vão tendo maior poder. Aí surgiu 4 notáveis para os 4 ventos do céu, tá? Que são entre eles mesmos, entre esses 10 pastores, tá? E com eles traz também algumas nações, tá? Porque eles não são tudo da mesma nação. Tem Estados Unidos, enfim, tem várias nações. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Quem que é essa ponta muito pequena? Quem que é a pontinha? O Nitaniá. Então aqui está contando as histórias deles e como eles surgiram nesses 3 primeiros anos e meio, tá? Os primeiros 3 primeiros anos e meio. E se engrandeceu até o exército dos céus. E alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, o que acontece? Quando estava a equipe, os 11, tinha uma pessoa dentro desses 11, tá? Que se engrandeceu bastante e quis tomar o lugar de todo mundo. Eu vou ser à frente desse negócio todo, desses 11 aí. Entre os 11, eu vou ser o primeiro. Ó. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente, para a terra formosa. A gente já sabe que é a pontinha. E se engrandeceu até o exército dos céus. Ele quis ser maior do que todos. Inclusive, acima de demônios, principados e potestades. Entende isso? Engrandeceu até o exército do céu. O que a palavra de Deus fala sobre o exército do céu? Não é Deus, não. Deus está lá no terceiro céu. Mas quem que fica nas regiões do céu? Os demônios. E ele se engrandeceu ante esses demônios, ante a principado e potestade. Então, quem é que estava nessa pessoa? Satanás. Então, este aqui é o homem da iniquidade. Dos 11. Não é o Netanyahu, porque o Netanyahu é pequenininho. Deus vai falando, o Netanyahu é pequenininho, mas ele tem assim, ó. Ele, o Netanyahu, é assim, ó. Grudado. O Netanyahu não tem poder, mas ele tem poder. Ele tem o poder. Então, vamos tirar o Netanyahu, que é o número 11, a pontinha pequenininha, que o Senhor já fala que ele é pequenininho, eu não preciso falar. Que ele é satanista, mas não tem muito poder. Vamos ficar nos 10? Então, tinha 10 pastores com poder. Tinha os 2 primeiros que tinham poder. Tinha o outro que veio do Ocidente, que tinha mais poder do que esses 2 primeiros, que já era terrível o poder que eles tinham das trevas. Depois surgiu um que falou assim, eu quero ser mais satanista do que satanista que existe nessa terra. E se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército aqui? Era o primeiro rei da Grécia, que estava governando com muito poder. E colocando os carneiros no lugar, porque até então não tinha matado ainda. Eu tô falando da guerra, tá? Então, o pastor lá do Ocidente era o grandão satanista. E que pegava aqueles carneiros que nós não aguentava eles, de tanto que a gente apanhava, né?
Com tudo eles batiam na gente, tirava tudo da gente. Tirava casamento. Todo mundo perdeu casamento, eu não fui a única. Porque do pai do Felipe eu fui divorciada. Mas não foi só eu. Todos que eles perseguiam divorciou. Ninguém ficou casado. Ele judiava muito da gente. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o Senhor falando assim, esse pastor agora é o anticristo. É o homem da iniquidade. Ele não é o anticristo. Por quê? Porque o anticristo é o Netanyahu, mas ele, o Netanyahu, é assim. Então é o anticristo com o homem da iniquidade. Um homem que tem o poder de Satanás. E os outros? Os outros é principado e potestade. Quando a gente vai lá para Daniel, capítulo 26 e 27, o Senhor fala assim, no tempo da ira, entra no quarto e ora, porque eu tenho uma contenda com o Leviatã, a serpente tortuosa. O Leviatã, a serpente rápida, e o dragão. Quando a gente vai para Apocalipse, o Senhor fala quem é o dragão? É a antiga serpente chamada o diabo, Satanás. Então, este aqui tem o diabo, Satanás, o dragão. Esse é o homem da iniquidade. Não é o Netanyahu. O Netanyahu é petitinho, é o número 11. Mas entre os 10 pastores, ele conseguiu. Ele queria ser o máximo, ele queria crescer, ele queria ser acima de tudo e todos. Mas não de Deus, que não tem como. E aí Satanás falou, vem cá que é o meu lado que você fica, porque dentre o céu eu sou o maior. Foi isso que aconteceu. Amém? Estão entendendo? Vamos lá para Isaías 14, 13. Diz assim, ó. Vamos no 12. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exalçarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Aqui o Senhor está falando de dois seres, duas pessoas. A primeira, no versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então o Senhor está falando de Satanás. Jesus fala assim, eu vi Satanás ser expulso do céu como um raio. E o Senhor falou, saia da minha presença. E ele, como um raio, Jesus Cristo falou, e eu assisti isso. É aqui. Essa é a primeira pessoa que Deus está falando aqui. Mas tem outra. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então esse é o primeiro, que é Satanás. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E quem dali está dizendo que vai subir ao céu? Aí é o homem da iniquidade. É o homem do pecado, é o anticristo. A gente chama ele de anticristo porque ele tem uma aliança assim, o encarne com o Netanyahu. O Netanyahu que é o anticristo, porque ele é pastor, entendeu? Mas ele abraça tudo do Netanyahu, porque ele também acreditava que ele era uma das duas testemunhas. O diabo enganou todos eles. Cada um dos 10, o diabo falou para todos, não saia de mim, porque com este poder que vocês vão ser uma das duas testemunhas. Imagina. E eles caíram. Como que esses pastores tão grandes acreditou nisso? Cauterização de mente. O diabo apaga a mente. Já aconteceu de você colocar a chave no lugar e depois você ficar procurando? E nós cristãos acontece isso. Um monte de gente a Deus testemunha. A pessoa tem que parar e orar. Senhor, onde coloquei a chave? Aí Deus traz a mente. Aí você vai lá e pega. O diabo faz isso, o diabo apaga os versículos, apaga a palavra. E a pessoa fala, como que eu esqueci desse versículo bíblico? Como que eu esqueci dessa palavra? Ele tem esse poder. A pessoa esquece e ele enfia o que ele quer. Cauterização de mente. Os pastores ensinam muito bem isso, né? Subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exalçarei o meu trono e no monte da congregação. Mateus 24, quando por vides
O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lhe entenda, está no monte da congregação. Está entre os evangélicos. Perdão, entre os cristãos. Por quê? Porque sol do meio-dia só quem tem o Mashiach. Quem não tem ainda não é o sol do meio-dia. Tem que brilhar mais, tem que ter. Brilha, hein, Israel? Tá faltando, né? O ser sol do meio-dia. No monte da congregação, aí é o homem que Deus está falando. Deus está falando dos dois aqui. E aí ele tem que ser como Mateus 24. Quem lê, entenda. Vai vir um pastor. Como Judas. Judas não traiu o Senhor Jesus? Então ele também, do monte da congregação. Me assentarei da banda do lado do norte. O diabo vem da banda do lado do norte? Não, porque o diabo, né, tá no céu. Ele vem da América do Norte, é um pastor americano. Ele vem da América do Norte, da banda do norte, da América do Norte. Então vocês conseguiram entender aqui? Os dois? Satanás e o homem da iniquidade? Quando a gente viu ali, né, que o carneiro dava amarradas no 4, e vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, que são os países do ocidente, para o norte, que é a América do Norte, atiçando esse, que no futuro, nesse momento ainda não, mas no futuro, seria o homem da iniquidade, o homem de Satanás, aquele que tem maior poder. Dava narrada para o norte e para o sol do meio-dia, que são os cristãos. Esse é o versículo 4. Então, esse é os 3 primeiros anos e meio. Não se esqueça disso, tá bom? Então, a gente tá lá. Vamos pro 9. E de uma delas ser uma ponta muito pequena, do qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Uma ponta muito pequena, que cresceu de uma delas. Ou seja, morreu o primeiro rei da Grécia. E aí outro que assumiu o lugar dele e que vai ser o homem da iniquidade. E dessas 4 pontas que restou, vai sair o Netanyahu. E aí junto com o Netanyahu, mataram o primeiro rei da Grécia, tinha matado os carneiros, matou o primeiro rei da Grécia, e ele está no lugar, ao lado de Satanás. E o Netanyahu com ele. Versículo 10. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército. Porque quem era que era para ser o homem da iniquidade? O primeiro rei da Grécia, que é o pastor do ocidente. Aí eles mataram ele, o Netanyahu e o pastor John Piper. Matou o primeiro rei da Grécia. E quando eles mataram, ele já tinha intenção de ser, porque ele ainda estava enganado, achando que ele era uma das 2 testemunhas. E com o Netanyahu. Gente, e para mim ensinar esses pastores? Apanhando deles. E fala, gente, vocês não são testemunhas. Olha lá, é uma mulher. E a outra é o filho dela. Olha, porque na verdade Deus não falou da outra testemunha, porque era menor de idade, o Senhor protegeu. Só tinha mulher. E eles ficavam assim. E aí eles queriam fazer aliança comigo. Eu não podia fazer aliança com eles. Porque eu sabia que eles eram chifres e tudo mais, né? Então, e eles queriam ter aliança comigo. Não, eu sou testemunha com você. E eu falava, não. Então, cadê a outra testemunha? Eu não sabia também, porque Deus não revelou. E eu perguntei a Deus, por que o Senhor não revela logo quem é essa outra testemunha, Pai? Porque eu tô sofrendo demais. Porque eles vieram pra mim, porque eles queriam fazer aliança comigo. Ela é, agora a gente quer saber quem é a outra. Não é, então é nós, né? Porque o diabo tinha enganado. E eu tinha que ficar, sabe, ensinando, falando não. E eles com poder. E esse aqui me bateu demais da conta. Quando ele soube que ele era o homem da iniquidade. Até hoje ele me bate. Até hoje hoje menos. Hoje ele me bate menos, eu oro bastante, sabe? Mas ele me bateu muito. Casei pela 2ª vez, ele destruiu meu casamento. O segundo marido. Destruiu. Né? Porque nessa época, ele achava que eu tinha que estar do lado dele. Então, por isso que ele destruiu o casamento. Quando o Senhor fala, ela não é para ele.
Mas até a gente entender, porque ele não chegou e falou assim, você tem que casar comigo porque eu sou segunda testemunha com você, não sei o quê. Ninguém sabe, era coisa do coração deles. E eu não tenho, né? E o Senhor não revelava, deixava a Bíblia acontecer. Não que o Senhor é mau, mas tem que acontecer. Para depois Deus falar que o interesse dele era ficar comigo. Não porque gostava de mim, nada disso, mas porque ele tinha na mente dele, na Bíblia, está escrito isso na Bíblia, que ele tinha que casar comigo para ser a outra testemunha. Foi difícil essa enganação do diabo na vida deles. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Porque daí, hoje, por exemplo, todo mundo sabe que ele é o homem da iniquidade, entendeu? Então foi lançado por terra. Ele é o maior satanista que tem. Ele é o que tem o poder. Os outros é tudo macumbeiro. O Gog é o segundo maior. Né? O Gog sabia que ele tinha esse interesse. Você acredita? O Gog sabia. E o Gog se divertia com a situação, né? E eu não sabia, fiquei sabendo, queridos, desse interesse, né? Que ele queria ser testemunha comigo há muitos anos. Eu falava não, não e não, né? Mas que ele tinha interesse de casar comigo para ser a outra testemunha, só o Gog sabia. E olha, que o Gog punha ele na minha vida. Ah lá, a Tânia lá, ó. Tipo, agora vai casar, sabe assim, só pra zoar, só pra, sabe assim. O Gog é terrível. Todos eles são terríveis e eu sofrendo. E o exército foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. E o príncipe do exército que ele tirou, que era para ser príncipe do exército, não é o senhor dos exércitos, é príncipe, que não é o Senhor Jesus Cristo, não. O Senhor Jesus Cristo é um com o Pai. Ele é Deus Altíssimo, ele é Senhor dos exércitos, entende? O Senhor Jesus é acima, não tem nada a ver. Aqui é o príncipe do exército, então ele tirou o primeiro rei da Grécia, que era para ser o homem da iniquidade. Aí os dois foi lá, matou ele, e aí ele assumiu o lugar de maior macumbeiro da terra. Tá? Depois houve um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então aqui é o santuário que está sendo pisado, que é nós, os cristãos, né? Os judeus também, que está escrito lá em Apocalipse 12, né? Ah, e os filhos dessa mulher, que são os judeus e os cristãos, né? O santuário está sendo pisado, mas o Israel tem que crescer, né? Tem que aceitar o Mashiach, senão não vai ser salvo, tá? E o exército, né? Quem é o exército? O exército são os macumbeiros do mundo inteiro, inclusive reis também, que sempre foram macumbeiros, tá? E aí, né, enfim, esses são os 3 primeiros anos meio. Como que eu falei pra vocês que ele tinha interesse em mim? Não interesse assim por amor, essas coisas assim, mas só por interesse para ele ser a outra testemunha, né? Tá aqui no 11:17, ó. E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os retos. Por quê? Porque ele é pastor. Quando, por vezes, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, e com ele os retos, porque ele é pastor, e um grande pastor, porque todo mundo que ouve o nome dele, ele é famoso. Não, esse aí é o pastor, todo mundo, né? Então, os retos com ele. E fará o que lhe aprover, porque, afinal de contas, ele é o braço direito de Satanás. Ele dará uma filha das mulheres, porque eu sou judia, pelas mulheres. Então, eu sou judia, minha mãe é judia, minha avó é judia, minha bisavó é judia, por aí, filha das mulheres, né? Para a corromper. Mas ela não subsistirá e nem será para ele. Então, ele tinha interesse na minha vida por conta disso. Ela é uma das 2 testemunhas. É com ela que eu vou ser a outra testemunha. Ou seja, o interesse dele é ser o maior, é ter tudo. É ser o maior, é ser o melhor, é ser o primeiro, é ter tudo, é ter, sabe? Sabe o interesse do primeiro lugar? Igual Satanás. Quando Satanás viu que Deus fez o céu e a terra, né, fez a expansão e criou os seres humanos, e colocou Adão e Eva lá para governar tudo isso, e os anjos estavam junto, cuidando dele, sabe, assim, administrando, mas, né, enfim, como o Senhor administra, né, e os anjos ali ao lado de Deus, né, ele teve ciúmes,
Ele falou, não, isso tudo aí para Adão e Eva. Não gostei não, ele queria para ele. Né? Então, assim, esse é o coração de Satanás. E ele teve o mesmo coração. Teve o coração até de tirar o primeiro rei da Grécia, que era o príncipe deles todos. Porque na hora do combate, ele ganhava. Até que Deus diminuiu o poder dele para passar para o outro. 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Né? Ou seja, hoje já é tempo do santuário estar purificado. É tempo da santificação. Se nós voltarmos ali, o Senhor vai falar no 7, 25 diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, é o braço direito dele, que é o Netanyahu, né, a pontinha, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos das leis, eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, metade de um tempo, até quando? Mas o juiz estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e desfazer até o fim. O que acontece? A gente perde tanto, a gente perde emprego, a gente perde carro, a gente perde casamento, a gente perde tudo, nunca dá certo nada. Sabe uma oração que você faz em zero, o que você vai ter de resposta é o não? A gente vai deixando assim, sabe, de ser cristão até. Né? Porque a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente não está entendendo, no começo a gente não está entendendo que a gente foi entregue. E a gente vai perdendo tudo. E nada dá certo. Você fala assim, Senhor, eu quero essa folhinha aqui. Ele vem e faz assim, ó, e rasga a folhinha na tua frente. Sabe assim? Aí você fala, Deus, o que está acontecendo? Tudo que você tem, em tudo. Família, ele vai fazendo brigaiada na família, vai separando, vai, sabe? Tudo vai indo embora. Tudo, igreja vai embora, tudo, não sobra nada, sobra emprego, não sobra nada. Nada sobra pra gente. A gente foi entregue. Por um tempo, tem metade de um tempo, a gente perde tudo. Não tem nada. Não consegue se levantar. Nada. Aí o tempo passa. Aí o Senhor vem e fala, agora é hora de estarem de pé. Por isso que eu falo pra vocês, agora é a hora que a gente vai conseguir. Né? Agora é a hora que a gente vai ficar de pé. Né? Então, esse é o tempo. É o tempo em que o Senhor fala que chegou o tempo da gente estar orando e que a gente expulsa ele. Tá? Ele ainda continua fazendo macumba, a gente vai enfrentar dificuldade, mas a gente vai vencer se a gente tiver santidade, tiver o propósito antigo do Senhor. Anda a santidade, ora que vai dar certo, tá? E ele me disse até 2.000 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se apresentou diante como semelhante de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, um outro, né, que o Senhor falou como semelhança de homem, né? Eu creio que é o Senhor Jesus que estava ali e chamou o Gabriel, falou, Gabriel, vem cá, isso tudo que Daniel está vendo, dá a ele a entender. Gabriel é o anjo que visitou Maria para falar que ela conceberia o Filho de Deus Altíssimo. Né? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo? Falou assim, Daniel, isso tudo é para o fim do mundo. Essa Babilônia aqui é a quarta, na hora que o mundo tiver que acabar. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra e adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. O Daniel adoecia, de tão grande que eram as visões que ele tinha, tá? E disse, eis que te farei saber o que está escrito no último tempo da ira, no fim do mundo, tá? Porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. O Senhor vem afirmando, é fim do mundo, é fim do mundo, é fim do mundo. Não tem como o povo aí inventar história, tá? Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, que são os 2 primeiros pastores. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos, tá? Então são 4. Com os 2, 4, 5, 6.
é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dela. Então vamos lá? 4 matou o príncipe do exército, que é o primeiro rei da Grécia. Veio mais 4, 8. Com os carneiros, 9 e 10. Com a pontinha, 11. Fechou os 11 chifres. Amém? Amém. No 22 de Daniel 8. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão, mas não da mesma nação. Se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela, tá? Então, quando o Senhor fala assim, ele se levanta da mesma nação, mas não com a força da nação. O que acontece? O primeiro rei da Grécia, ele era do ocidente. Os demais é do norte, são americanos. Mas o país não tem nada a ver com isso. É pastor. E entre esses, eles são satanistas, mas tem um que é mais que eles também, dentro desse mistério. Tá? Então a gente sabe que 4 americanos, que não é o Trump, e o Trump, eles governam o Trump no satanismo. O Trump faz a vontade deles. Todos fazem. Tá bom? E o mundo está dividido entre 2, Gog e Magog. Magog põe a vontade no coração de uns e Gog põe a vontade no coração de outros reis. São todos satanistas. Mas eles não têm vontade própria. É esses que vão dirigindo. Vai ali, vai lá, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Então, vai montando tudo, tá? Mas não com força dela. O Senhor está falando, a gente está falando de pastor, gente. E do Netanyahu. Ele é rei, mas ele é judeu, então entrou ali com uma pontinha pequenininha. É isso que nós estamos falando. Não com a força da sua própria nação. A força está mesmo na macumba com eles, tá? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. Então tá, então vamos estudar isso aqui. Mas no fim do seu reinado, então passou os 3 primeiros anos e meio. Um deles, dos 10, queria ser maior do que todos, matou o príncipe do exército deles, que quem era maior era ponta, notável entre os olhos, mas ao matar ele, o poder dele passa para esse aqui, certo? E ele faz aliança com a pontinha. Olha lá. Mas no fim do seu reinado, quando matou os 3 primeiros pastores, acabou os 3 primeiros anos e meio do livro de Daniel. Quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Quando a gente volta, vamos estudar primeiro esse rei feroz de cara. Deixa eu ver para onde que eu vou. Não, vamos para a pontinha aqui. Ó, no 9. E de uma delas surgiu uma ponta muito pequena. Então, no 8 falou assim, ó. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, mataram ele. E subiram no seu lugar 4 notáveis para os 4 ventos do céu. Ou seja, surgiu 4 pastores com muito poder, mas que não é do ocidente, é do norte, é dos Estados Unidos. E de uma dessas 4 pontas, saiu um colega, se uniu com um colega. Isso é uma ponta pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente, para a terra formosa, que é o Netanyahu. Então aqui como a gente viu Satanás e o homem da iniquidade lá em Isaías, aqui a gente vai ver o homem da iniquidade e a pontinha. Ah lá. Mas no fim do seu reinado, quando acabou os 3 primeiros anos e meios, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, será entendido em adivinhações, se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Porque o poder tem que ser de quem? Do aliado dele, que é o homem da iniquidade, aquele que é braço direito de Satanás. E destruirá maravilhosamente. O que Israel faz? Que está todo mundo bravo, que Israel não consegue entender. Israel está destruindo maravilhosamente. E prosperará. E quem para?
e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. Porque era para colocar o Messias na 7ª semana lá. Eles não deixam. E vai correndo solto. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quando o Senhor fala que se levanta contra o príncipe dos príncipes, aí aqui o Senhor está falando acima de tudo, né? Aí o Senhor está falando do Mashiach. Por quê? Porque era para colocar o Mashiach na 7ª semana, eles não deixaram, e agora a pontinha, e ele também, a pontinha vai ser quebrado, sem mãos, vai morrer sem precisar que alguém mate. Como? Volta para Daniel 7, no 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, que é a pontinha, que é aquela ali que a gente está estudando. Estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito. O Senhor Jesus vem, Ezequiel 38, vai fazer uma guerra, vai trazer Gog, só que antes de Gog vai ter o quê? O terremoto. O Netanyahu será morto com o corpo desfeito pelo terremoto. E depois de morto com o corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Aí vai ter guerra. Aí o fogo vai cair lá. E o corpo dele vai pegar fogo pela guerra. A guerra não vai matar o Netanyahu. É o terremoto que vai matar o Netanyahu. O corpo dele será desfeito pelo terremoto. Vamos voltar? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabaram, passou os 3 anos e meio, matou os 3 primeiros pastores. Se levantará um rei feroz de cara. Um rei feroz de cara, que é o homem da iniquidade, o braço direito de Satanás. E será entendido em adivinhações. Tanto que ele fala que tinha que casar comigo, ele inventa um monte de coisa, ele adivinha um monte de coisa. Amém. O diabo fala no ouvido dele, né? Se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes povo santo. Quem é que se levanta contra o povo santo? Não é a pontinha? Que a gente vê lá em Daniel 7? E vi que aquela pontinha falava palavras terríveis contra Deus Altíssimo, contra o Mashiach, porque ele não acreditava que o Mashiach tinha morrido na cruz. E cuidava, lá no 25, e cuidava, e cuidará, no 25, e proferiria palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Destruirá o povo santo e os fortes, porque que macumbeiro que para diante desses dois? Nenhum. No 26. E a visão da tarde e da manhã foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então Deus está falando, é só para o fim do mundo. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem o entendesse. Então, todas as vezes que Deus dava a visão para Daniel, ele adoecia e Deus parava. Por isso que o livro de Daniel é muito difícil. Daqui a pouco o senhor começa e fala tudo de novo, né? É muito difícil. Daí vai passar anos, mas eu não sei quanto antes. Eu deixei alguns textos aqui que eu queria ler para você, que é Daniel 11, 6, do 6 ao 17. Não. Daniel 11, 16. Que diz assim, ó. E o que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Quando a gente viu aqui, ó, mais no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara. Né? Ninguém poderá permanecerá diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição.
Então, é o homem da iniquidade junto com a pontinha. E aí eu deixei outro versículo que é o 11:21, que também fala das qualidades dele, que fala assim, né? Que é o homem da iniquidade, tá? E depois se levantará em seu lugar o homem vil. Voltando aqui, ó. No 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabar, se levantará um rei feroz de cara. Feroz de cara. Aqui está falando no 11:21. E depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E quando ele percebe, né? E com os braços de uma inundação, vou contar a história para vocês, vou só terminar aqui. E com o braço de uma inundação serão arrancados de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Ele é terrível, né? Ele é terrível, porque esse aqui é o príncipe do concerto com ele, tá? E qual o concerto que eles têm? É o Netanyahu, né? Que tem um concerto com ele, né? E tem também aquele rapazinho lá que é o genro do Trump, né? Que também sonha em ser o rei de Israel. Por quê? O que aconteceu? No primeiro momento, era o Netanyahu, a pontinha, fizeram muita coisa. Depois descobriu que tinha que ser um jovem, porque está escrito na Bíblia jovem. O Netanyahu é velho. Aí, neste momento, surgiu a família Kushner. Que daí veio o genro do Trump e falei, eu sou da família real. Que ele não mentiu. Entenderam? Conforme o Senhor foi revelando a Bíblia, eles foram mudando as características. E aí, ele faz aliança com esse jovem. Aí ele para e pensa assim, para e pensa assim, a Tânia é uma das duas testemunhas, mas ela é com o profeta, né? Aí tem um outro que é rei, né? O que vai fazer, né? Velho não pode ser, porque ele achava que ele podia. Velho não pode, é um jovem. E aí veio esse rapaz todo formoso e eles falavam, é esse o jovem. Mas não era. Não era. Queridos, foi só luta nessa Babilônia, viu? Só Deus sabe, né? Por isso que Deus fala assim que essa mulher, ela tem Satanás e a terça parte perseguindo ela. Porque olha o tanto que eles me batem. Quando eu falo pra eles que não é, você não tem noção. É que Deus não deixa, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Minha vida foi... Hoje é melhor, né? Porque hoje acabou o tempo de ser entregue. Então hoje tá muito melhor. Até as pessoas conseguem me ouvir hoje. Porque senão vocês não iam conseguir. Você fala, é mentira, não sei o que, não vou ouvir, não quer saber. Entendeu? Hoje muita gente consegue ouvir, porque o tempo acabou. O tempo da entrega. Então as pessoas têm desejo em conhecer a verdade. Então você tá aí me ouvindo porque aquele primeiro tempo acabou, né? Por isso que você consegue me ouvir. Então nesse tempo aqui foi descoberto que seria um jovem, aí mudou a aliança. Não que ele deixou o Netanyahu. Aí o próprio Netanyahu falou, não sou eu não, é um jovem. Aí veio a família Kirchner. O genro do Trump falou, sou eu, porque realmente eu sou da família real. E é verdade, mas não é também. Não pelo Senhor. Mas eu quero falar aqui, ó. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado dignidade real para ele. Você lembra que ele queria ser o primeiro? Primeiro em tudo? Que primeiro Satanás enganou ele e falou assim, você é uma das duas testemunhas, igual fez com os carneiros. Fica do meu lado, fica com o meu poder, que através do meu poder é que você vai conseguir. Se você não tiver esse poder, você não vai ser uma das duas testemunhas. E o desejo era ambicioso de conquistar a primeira cadeira. Todos eles tiveram o mesmo desejo, todos. E eles eram ambiciosos e ele ficou, né? E aí o Senhor foi me dando as revelações. E eu já sabia que eles eram os 11 chifres, que eram pastores, que nada a ver, que não tinha, não era. E aí, o que aconteceu? Eu tinha mais misericórdia, porque tem um texto na Bíblia que fala que desses homens vai se converter um que é satanista e que ele é muito bom. E tem um grupo de pessoas com ele que também é muito bom. São um tipo de gente que são macumbeiras, mas eles não conseguem fazer mal. Então, por exemplo, eles estão fazendo uma macumba aqui pra mim ter dor de cabeça. É um exemplo. Esses macumbeiros já vêm e tira. Sabe assim? Eles vão trabalhando na igreja para tirar um pouco a mão deles da igreja. Que é o que também está escrito aqui, só que a gente não pode aceitar.
a força das trevas só pode ser tirada em nome de Jesus Cristo. Mas eles ficam com dó. E eles são macumbeiros. E sabem que eles estão perseguindo a igreja. Então eles vão lá e vão tirando os feitiços pelo seu próprio poder. E só que Deus vem falando, não faça aliança com eles, porque se vocês fizerem, vocês vão morar no inferno, porque sou eu que tiro. Então a gente não pode. Depois a gente vai estudar isso aqui no livro de Daniel também. E esses homens, o Senhor chega neles e um dos profetas, e fala assim, homens de Josué, você tem uns homens potentosos com você, tem uns feiticeiros aí, eu quero dizer para vocês que vocês, eu chamo para se converter. E eu dou o direito a vocês de saírem dessa vida e se tornarem meus filhos. Porque eles não fazem, eles não perseguem a igreja, entendeu? Como este aqui persegue quando Netanyahu perseguiu a gente. Ele perdeu o direito dessa bênção de pedir perdão para Deus, porque ele fica assim, por que Deus não me perdoa? Porque ele foi muito mal com a igreja. Ele perseguiu muito a igreja por causa de um desejo pessoal. Igual os carneiros. E o Senhor falou, agora eu não te quero mais. Entende? E por que esses outros têm? Porque eles são feiticeiros também, mas nunca fizeram mal para a igreja. Mas ele não entendia. E aí ele queria ser Josué. Então, já que eu não posso ser uma das duas testemunhas, então eu vou ser homem de Josué. Aí vai lá eu ter que ensinar que não tinha jeito mais. Que ele tinha que ser o homem da iniquidade. Igual eu com essas 3 mulheres ontem falando, não, pai, não, por favor, não. É Satanás que está falando comigo, não me põe nesse rolo, não. E Deus falou, vai lá e fala, não temas, eu quero alertar a igreja, né? A igreja precisa ser alertada, que o negócio tá feio mesmo, né? Mesma coisa a ele, quando ele pôs na cabeça que ele tinha, que então já que não dava para ele ser uma das duas testemunhas, que pelo menos ele fosse um homem de Josué, mas ele queria ser o homem de Josué, e não os potentosos, ele tá sempre querendo a primeira cadeira. E ele não entende isso. Não, eu sou homem de Josué, mas nunca passou pela cabeça dele, falou assim, não, eu quero ser um dos potentosos de Josué, eu quero ser um abaixo. Não, sempre a primeira cadeira. Quando eu olhei, eu falei, Jesus. Eu já sabia que ele era o homem da iniquidade. E ele queria. Eu, ai, Senhor. E Deus falando comigo, você vai ter que ensinar ele que ele é o homem da iniquidade. Imagina eu ter que falar que ele é o homem da iniquidade. O braço direito de Satanás. E, olha, o Senhor me punha cada enrascada que eu vou falar pra vocês. Por isso que eu sou assim, né? Então eu falo assim, ela só traz notícia ruim. Notícia ruim eu trouxe pra todo mundo. Quando eu fui lá e falar que ele não podia ser o homem de Josué, ele ficou uma fera comigo, me odiou pra me matar, porque as macumbas dele sempre foi pra me matar, né? Depois ele parou. Que ele não podia ser homem de Josué, não podia ser uma das duas testemunhas, e que ele era o homem da iniquidade, o braço direito de Satanás. Não foi fácil, queridos. E aí, depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado dignidade real. Quando fala não tinha dado dignidade real, porque eu tinha muita dó dele, porque ele queria se converter. E ele queria, eu quero a salvação, eu quero a salvação, eu quero a salvação. E tormentava a minha vida. E eu tinha muita dó dele, porque até então eu não sabia quem era o homem da iniquidade. Eu estava buscando na palavra e no Senhor para Deus me revelar quem era, né? Veio um pessoal que também é pastor e era do satanismo, mas que se converteu, e ele falou, Tânia, nós somos um grupo de pastores, nós somos satanistas, mas nós estamos nos convertendo, e essa é a última vez que a gente vai te ver e falar com você. Essa pessoa é assim, 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 assado. É a pessoa que mais faz, é a única pessoa que faz, não, o golpe também fazia muita maldade pra mim. Os carneiros fizeram, tá, tudo, mas é a que mais te persegue. A gente só quer dizer isso pra você. Para nós, é ele. Porque não tem outro. E eu já tava com isso no coração. Porque Deus já tava falando comigo. Mas eu tinha muita dó, sabe? De ver o desespero dele para tentar a salvação. Né? E naquele momento eu dobrei o joelho, eu orei. Aí eu falei para essas pessoas assim, eu falei, olha, eu vou orar. Eu não tô dizendo não para vocês e tô duvidando de vocês. É porque eu tenho o costume de tudo orar. Eu não gosto assim de falar assim, sabe? É assim. Eu prefiro orar. Aí eles, tudo bem, a gente te entende, a gente acha isso realmente é de Deus, né? Então vocês não ficam chateados comigo que eu ainda vou entender isso, né? Por quê? Porque a palavra vem dizendo que um príncipe é que descobre que ele é o homem da iniquidade. E foi esse grupo de pessoas que chegou a mim, não eu.
né? Porque eu ia com esse meu coração e o desespero dele dói, né? Você saber que uma pessoa quer tanta salvação, né? E ele falando, sou homem de Josué, sou homem de Josué, sou homem de Josué, eu vou me converter, você salva, aquele desespero, né? E meu coração doendo. Então, né, Deus já sabia, a minha filha não vai dar conta quando ele se desesperar. Eu vou revelar um príncipe, que é o que está escrito que a gente vai estudar aqui no livro de Daniel também. E esse príncipe chegou até mim e me alertou. E aí eu tive que levar em oração. E quando eu levei em oração, o Senhor falou, sim, filha, esse aí é um príncipe que fala que é ele, né, o homem da iniquidade, e ele tá te alertando, né? Então não foi revelado por mim. Só que era eu que tinha que falar que ele não era, que ele não ia adquirir a salvação, que ele ia morar no inferno, né? Que ele é o braço direito de Satanás. Então não foi dada dignidade real para ele. Quando não deu dignidade, o que ele fez? Então você não vai para Israel. Faz aliança com o Kirchner e começa um tormento na minha vida de anos. Isso tudo é anos, né? E isso. E o Senhor não foi posto na 7ª semana, eu não fui para Israel, né? Porque eles não aceitaram, ele fez aliança, falou, a gente põe outra pessoa lá, o jovem é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. E depois, no 21, né, de Daniel 11, e depois se levantará no lugar um homem vil, a qual não tinham dado dignidade real. Então, não tinham dado. Então, não é só da minha pessoa. E, na verdade, quem descobriu ele foi um príncipe, que é um pastor também, e que também era da maçonaria, mas se converteu. Tá? Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, trazendo a família Kirchner, enganando Israel. Israel está esperando esse Kirchner lá até hoje. Mas Deus falou, não, do Netanyahu não vai passar. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Né? Então o Senhor está falando, vai cair ele, vai cair o príncipe do concerto. Nesse aqui já não é mais o Netanyahu. Esse aqui já é o Kirchner, que é o jovem. Porque o rei de Israel tem que ser jovem, o Netanyahu já está velho, então não pode ser. Né? Nem ele também não pode ser. Então ele aliançou com, ou seja, ele sempre quer, como está escrito na Bíblia, o primeiro lugar. Sempre. Ele quer o primeiro lugar. E com engano, né? Porque daí ele seria a testemunha pastor. Entendeu? Josué e Moisés, né? Não, Moisés e Elias, que todo mundo fala, né? Não, é uma mulher. Né? É uma mulher, que é uma das duas testemunhas. Aí ele pegaria o meu lugar com engano, levando o Kirchner. E para ele agora enganar não custa nada. Ele já sabe qual é o destino dele. E a gente já vai ver aqui no Daniel, que depois ele, a gente é que tem que ler a Bíblia e tomar cuidado. Porque ele tá aí, ele é pastor. Através da vida dele, o diabo faz estrago no meio dos cristãos. Enganando esse negócio de Elias e Moisés, que nem na Bíblia está escrito. Por aí vai. Então a gente tem mesmo que ler a Bíblia e conhecer a palavra. Amém, queridos? Já deu 1 hora aqui, só o capítulo 8. Tá aí o livro de Daniel. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Então vocês aprenderam que não existe paz nenhuma, já nesse capítulo, que os primeiros 3 anos e meio é uma briga mesmo entre pastores, igreja católica, e depois da igreja católica que eles destroem, né, o Papa VI, deixa doente, vem o sétimo não tem poder. E é isso, amém? E aí a gente depois vai continuar estudando o livro de Daniel. Shalom e até o próximo vídeo.